Olá, eu sou Lua Valentia e você está assistindo ao canal Espécula, Arte, Magia e Liberdade. Hoje nós vamos conversar a respeito do pacto com o diabo. E antes disso, por favor, se você é novo aqui no canal, assista aos outros vídeos a respeito do mega curso gratuito de Magia do Caos para que você compreenda os conceitos básicos que eu vou trazer aqui. E antes de começarmos, gostaria de ler um e-mail que eu recebi porque vai responder as suas dúvidas. É o e-mail de um iniciante, de alguém que está pesquisando sobre caminhos espirituais e não apenas me procurou, como também procurou outras bruxas, outros magos. E isso é um exemplo para você. Porque não se foque apenas num sistema, numa pessoa, num representante da magia, eu não me considero um, mas que seja, foque-se no seu próprio caminho, em achar a sua própria verdade, em criar a sua própria realidade. Muito que bem, vamos responder ao e-mail dessa pessoa porque vai nos ajudar neste vídeo. Ele diz o seguinte: vi alguns vídeos seus, uns eu não entendi, e outros eu gostei muito da sua forma de se colocar perante as coisas. Então, se você não entendeu, eu peço que dê uma pesquisada em outros vídeos sobre o assunto, aqui mesmo no canal, ou então me mande a sua pergunta especificamente por e-mail, luavalente@gmail.com, ou então deixa aqui nos comentários. Um vídeo em particular me chamou a atenção. O que você diz sobre me entreguei ao diabo? Inclusive, também complementa este vídeo aqui. Minha querida Lua Valentia, não leve o querida como cinismo, por favor, é carinho. Você poderia me ajudar em um ponto? Eu sou uma pessoa extremamente saturnina, digo astrologicamente, Sol em Capricórnio, Saturno em Capricórnio e vários outros planetas em Capricórnio, quase tudo na casa 12. E eu sinto minha espiritualidade completamente bloqueada. Eu achei isso interessante, por isso que eu tô lendo esse e-mail, porque aqui no livro de Baphomet, na página 115, os autores dizem o seguinte: Crowley identificou Baphomet como Shaitan dos Azides e o Satã dos judeus. Seguindo o simbolismo da forma de bode, Crowley nos diz que o símbolo astrológico associado com o arcano 15, Capricórnio, é áspero, duro, escuro e até mesmo cego. O impulso criativo não leva em consideração a razão, a tradição ou clarividência. Ele é divinamente inescrupuloso, sublimemente negligente com o resultado. Tu não tens direito a não ser fazer tua vontade. Faze isto e nenhum outro dirá não, pois vontade pura, desembaraçada de propósito, livre do desejo de resultado, é toda a via perfeita. Então eu achei interessante porque nós vamos falar a respeito da figura do diabo. Então veja bem aqui no seu e-mail, o próprio Crowley ligava a figura do diabo com a figura do Capricórnio, com a figura do bode, de certa forma. Então, vamos voltar aqui ao e-mail. Estudei pelas bordas, mas nunca pratiquei nada, estudei de tudo um pouco. Então, já está bem aqui no caminho da magia do caos, porque aqui a gente estuda de tudo um pouco. Nem viagens astrais eu nunca fiz, aliás, eu não sonho. E quando sonho, são pesadelos ou com serpentes. Serpentes, mais uma vez, uma simbologia ligada a Satã de alguma forma. Enfim, ele fala que isso é raro. Tentei chamar por Hecate, mas nunca obtive resposta ou nenhum outro deus. Com os anjos, eu já senti uma aproximação, mas eu sempre que os chamo, eu me sinto impuro em alguns aspectos. Então vamos colocar aqui, ele coloca a impureza como uma palavra. A princípio, eu fiquei com um pouco de medo de conversar com você
e te mandar esse e-mail e medo de você me fazer algum mal. Então eu vou perguntar aqui, por que eu faria mal para alguém que eu nem conheço, né? Nem sabia sobre você, ou por que eu faria mal para alguém que me mandou um e-mail e de uma maneira totalmente amigável? Não existe isso. Então, eu estou aqui também para tirar de vocês essa ideia de que a gente é do mal, de que a gente sai por aí balançando a nossa varinha, como falaram em outros vídeos, fazendo o mal para as pessoas. Eu não tenho esse tempo sobrando para fazer o mal. Eu quero fazer o bem para minha vida. Eu quero me focar na sua vida. Então, mesmo ainda que o seu e-mail não fosse tão amigável, para que eu teria parte do meu tempo para fazer maldade com você ou com outra pessoa? Gente, deixa eu falar uma coisa. Uma bruxa séria, tá? Um mago sério, ele não vai tirar tempo para fazer maldade com vocês, tá bom? Inclusive, nem mesmo em tretas, né? A gente tira esse tempo, né? Às vezes a gente brinca, vou colocar o nome no caldeirão. Mas, gente, tem que ter muito tempo sobrando, ou tem que ser alguma coisa realmente grave, realmente que me faça sair do meu eixo, para que eu tome alguma atitude espiritual contra fulano, né? Então, existe esse medo, essa paranoia em relação a gente, e é isso que eu quero tirar. Então, é por isso que eu achei importante colocar esse medo aqui, esse e-mail aqui, para tirar o medo e colocar o e-mail, desculpa, colocar o medo do fulano aqui, para que a gente possa conversar a respeito disso. Eu vi a sua sinceridade, diz ele, no seu relato do vídeo em que mencionei. Realmente, aqui eu trago a minha sinceridade para vocês. Tem gente que não gosta, tem gente que não concorda. Enfim, cada um na sua. Continuando o e-mail. Eu fui criado na Igreja Católica desde o nascimento. Então, obviamente, assim como eu, você foi criado achando que a figura do diabo é a pior coisa do mundo, ou que a figura da bruxaria é a pior coisa do mundo, que as bruxas são, enfim, do mal, não é? Minha família é toda de procedência italiana e minha tia é freira. Também temos algo em comum, que a minha família também é italiana. Só eu sou peixinho fora d'água aqui. Pensei em ser padre para esconder minha sexualidade. Então já vemos aí uma outra questão. Ele se sente impuro e quer esconder a sexualidade. Aqui não deixa claro que tipo de sexualidade é essa, mas enfim, não é a sexualidade da norma se ele quer esconder, não é? Mas mentir para mim mesmo já é doloroso demais. Então, do jeito que ele escreveu aqui, parece que ele ainda tenta mentir para si mesmo. Ele tem uma evidência, ele entende o que está acontecendo, mas ainda está mentindo para si mesmo. Quando a minha mãe descobriu, ela me jogou fora. Disse que eu não tenho mais mãe, que sou uma desgraça e uma aberração e desonro a família por eu ser filho único. Então, vamos analisar essa questão. O caos que eu pratico é o oposto disso. Eu jamais jogaria um filho meu fora. Jamais diria que um filho é uma desgraça. Jamais diria que um filho é uma aberração ou que desonra a minha família por causa da sexualidade dele, por algo que ele não pode controlar, por algo que não é uma opção, mesmo que fosse uma opção. Qual é o problema dessa questão da sexualidade? Então eu preciso lembrar aqui do livro Bruxaria Apocalíptica, do autor Peter Gray. Já fiz aqui no canal também um estudo só com este livro, que abre realmente a cabeça de muita gente, e ele vai falar que o diabo é o outro. O diabo é aquilo que a gente detesta. E o que, infelizmente, parece que alguns cristãos não entenderam a palavra do próprio Jesus, eles fazem. Eles tomam este excesso de preconceito, essa coisa horrorosa, por exemplo, em relação à sexualidade, como algo ruim, como algo desviante, como o outro. Então, se você ser homossexual, se você ser,
enfim, desviante da norma, você é o outro, logo você é o diabo, logo você é escorraçado do seu seio familiar. Então aqui para mim, Lua Valente da Bruxaria do Caos, eu vou, na verdade, acolher você, porque você é o outro. Continuando, por muitos anos me prendi ao amor da Virgem Maria na fé católica, era minha única mãe. Comigo também, não minha única mãe, mas uma das minhas mães. Até estudar ocultismo pela internet, ir para bruxaria natural, cabala hermética, ou seja, tá aqui bem na magia do caos, porque vai estudar um pouquinho de tudo. O problema é que mesmo no ocultismo, na bruxaria, sempre existiram o sagrado feminino e o masculino, sempre essas duas forças. Olha, eu não sei com que você se identifica. Na verdade, eu te chamei ele aqui, desculpa, eu não sei qual que é a sua relação com sua sexualidade agora. Perdão se usei o pronome errado. Mas eu já fiz vídeos a respeito disso, sobre o sagrado feminino e masculino, e disse que está em todos nós, que já somos seres completos. Então, tem um vídeo especial falando sobre nazismo, sobre sexualidade. Por favor, assista este vídeo. Eu sou bem masculino. Desculpa. Não me sinto mulher em nada. Só gosto mesmo de sexo e não sinto atração pelo sexo oposto. Tudo bem, cada um. Cheguei ao ponto de não saber a que divindade recorrer. Existem diversas divindades que não têm sexo definido ou que praticam, enfim, sexo com o que seria ali a mesma sexualidade. Mas ficar no escuro é muito ruim e eu decidi seguir Adonai mesmo. Se no fim ele não me quiser, pelo menos eu procurei e o respeitei. Espero valer a pena. Não existe isso da entidade não te querer, tá? A entidade, a deidade, qualquer que seja a nomenclatura, ela vai simplesmente te orientar para que você consiga fazer tudo de uma forma melhor. Então, de fato, você precisa estudar sobre aquilo que você quer seguir. Mas não existe isso de pessoas te rejeitarem, de deidades te rejeitarem. Apenas estude e siga da melhor forma possível com o seu coração puro. E é engraçado que você escolheu a palavra impuro ou impureza antes. Porque quando eu digo coração puro, eu não quero dizer que é você ser assexual, não ter fantasias. Eu não quero dizer se você é mau ou se você é bom. Não, eu quero dizer que você segue a sua vontade. Que você olha para dentro de si mesmo sem máscaras. Que você enxerga a sua própria sombra, ou seja, o seu lado obscuro, que a gente vai trabalhar aqui hoje, e a sua luz também, ou seja, o seu lado mais alegre, o lado que seria mais bem aceito pela sociedade. Toda essa luta me esgotou, ele diz, e eu fiquei depressivo e vazio, mas eu sempre me interessei pelas artes ocultas. Contudo, nenhum mago de respeito pode ter a mente fraca como a minha, por conta desses danos causados pela igreja e pela família. Espero um dia poder ser tão forte quanto você conseguiu quando quebrou os grilhões. Então vamos lá. Eu também já disse em outros vídeos aqui. Não existe isso do mago todo-poderoso, do mago que sabe tudo. Senão, olha, nem precisava estar aqui. A gente está no momento nesta carne. Apesar da matéria ser uma ilusão e sermos vibração, a gente está nessa carne. Então nós estamos suscetíveis à depressão, nós estamos suscetíveis a doenças. O que a gente vai fazer quando a gente faz o pacto com o diabo, quando a gente faz o pacto com nós mesmos, quando a gente olha para dentro e trabalha a espiritualidade, a magia, para que a gente consiga resultados lá fora? É nos fortalecer aos pouquinhos. Então, pare de se olhar como impuro, como fraco, porque não é isso que eu vejo. Muito pelo contrário, eu te vejo com um coração puro, um coração que agora está com medo,
mas que é corajoso o suficiente para buscar ajuda, e este é o primeiro passo. Eu te vejo como alguém com vontade de aprender, como alguém trabalhador e que vai chegar lá. Então, se você quer um conselho, o meu conselho é, mesmo com medo, faça. Faça aos poucos, faça de maneira com que você vai se sentindo confortável, até que aquilo se transforme em algo comum, em algo natural para você. Mas não deixe de fazer por conta do medo. Então vamos agora na página 220 do livro Vero para a gente se focar no pacto com o diabo, e eu espero que este e-mail que eu tenha lido também sirva para você como uma introdução a este assunto. Novamente, a gente vai falar sobre o livro de Bafomé. Por quê? Ele é de suma importância. Afinal, aqui na Magia do Caos, a gente trabalha com diversos conceitos. Então, a figura de Bafomé é vista aqui pela perspectiva histórica, porque eu já sei que muita gente vai falar aqui, Satã não é diabo, não é Lúcifer, são figuras diferentes, mas que sim, se misturam em alguns pontos. Eu sei que muita gente na bruxaria quer se afastar completamente de ser associado com Satã ou com qualquer um desses pontos. Mas aqui neste livro a gente vai entender isso. Então, por exemplo, quem ou o que é o Bafomé? Uma das formas do demônio, o grande espírito, o Anima Mundi, a grande divindade da biosfera. A resposta para essa pergunta sobre quem é Bafomé depende de quem responde. Telemitas, satanistas, magos do caos, maçons, cientistas. A ideia de Bafomé é complexa demais para que haja um consenso. Então, há sim pessoas que veem Bafomé como o bode, associado ao bode, associado aos satãs dos judeus. Então, há sim, de fato, uma mistura nas visões que a gente tem em relação a essas figuras. E que, para mim, qualquer nome que você der vai se resumir ao outro. Especialmente no Aeon que a gente está vindo agora. E não apenas porque Peter Carroll disse isso. Desculpa, cometi um erro agora. Porque Peter Gray, em Bruxaria Apocalíptica, disse isso. Mas também porque o próprio Don Webb, em seu livro sobre a mão esquerda, também disse isso. Né? A figura do diabo como sendo o outro, a mão esquerda de Deus. Então é com isso que a gente vai trabalhar aqui. Mas na verdade, o que eu faço no meu próprio livro Vero é dizer assim: primeiro, você tem que ter em mente quem é o diabo para você. Afinal, não sou eu que estou fazendo o pacto. É você que vai fazer o seu pacto. Então, quem é o diabo para você? Quais são as simbologias ligadas ao diabo? Será que tem a ver com as serpentes? Será que tem a ver com o bode? Quais são os elementos que te remetem ao diabo? Para a perspectiva do caos, você tem que ter isso em mente. Quais são as histórias que você ouviu? Então, no livro de Bafomé, por exemplo, este livro nos apresenta as múltiplas facetas. São múltiplas as facetas da figura do diabo. Então, não adianta vir aqui no meu inbox falar, mas o diabo não é isso. Não é isso para você. Mas, historicamente, em algum ponto foi isso para alguém, para algum grupo. Então, desde o princípio na vida da Terra, passando pelos cavaleiros de Templários e pelos anos de esquecimento durante o Iluminismo, até sua ressurgência nas últimas décadas como símbolo diabólico e como expoente das principais correntes da magia contemporânea. Então, sim, existem muitos magos e bruxas que cultuam a figura de Bafomé, aquela estátua de Bafomé, que cultuam a figura do bode, porque está historicamente associado à bruxaria. Então, o que eu digo na página 226 é que você tem que ter em mente a sua relação com o diabo. E aí você vai saber como performar esse ritual. Agora a gente vai para a parte do contrato. Tem que ter um contrato com o diabo.
Escreva tudo o que você deseja nesse contrato de forma clara e objetiva. Você até pode seguir o modelo de um contrato formal de direito, estabelecendo sempre seus desejos, suas obrigações e o pagamento que você vai dar para outra parte, ou seja, para o diabo. Digite modelo de contrato no Google e você vai encontrar vários. O que você pode fazer nesse caso é baixar o modelo, modificar certas partes de modo que fique melhor para você e depois imprimir o contrato. Posso fazer à mão? Claro que pode. No dia do ritual da evocação, você vai levar o contrato e você vai assinar o contrato. É importante selar o contrato de alguma forma. Saliva, sangue, suor ou ouro líquido, inclusive, é o mais indicado. Ouro líquido não é tão caro assim quanto você pode imaginar, não, viu? Inclusive, recomendo você assinar com ouro líquido e sangue. E depois, bola bem, enfim, faz assim com o contrato e passa saliva também. Não se esqueça de estabelecer o prazo do contrato. Dê um prazo, tá? Que seja de acordo com os seus pedidos. Não adianta fazer um pedido hercúleo e achar que vai ser resolvido assim. O que é isso? Não. Dê um prazo que você acha que tem a ver com o seu pedido. Não queira nada de forma instantânea, porque isso não existe na magia. Todo trabalho de magia demora um tempo para se resolver. 3. Você vai ter que definir o seu ritual de evocação. Existem muitos livros que podem te auxiliar na criação do seu ritual de criação, no seu ritual de evocação. Eis um exemplo: Cabala, Quilopath e Magia Goética. Então esse livro, ele é legal, ele também é da Penumbra Livros, e ele tem vários lá, ele tem muitos exemplos de rituais de evocação que você pode usar, ou você pode montar o seu. O que é importante neste ritual de evocação? Banimento, aqui para Magia do Caos, antes e depois. Não sabe o que é um banimento? Então veja meu outro vídeo, assista lá, que eu já falei sobre isso. Inclusive performei um banimento para vocês assistirem. Precisa ter o círculo mágico. De preferência, você vai levar uma adaga na sua mão, representando a varinha e o falos, e também o cálice na sua mão. Então tem gente que gosta de ofertar vinho, tem gente que gosta de levar velas. Quais cores de vela você vai colocar lá? Vermelho, preto? Isso aí tudo depende de você. Você vai pegar as parafernálias que tem a ver. Então, se você quiser se vestir de todo de preto, se vestir sem nada, ir pro meio do mato, isso aí vai depender de você. E você precisa, obviamente, do papel, da caneta, dos instrumentos mágicos. Novamente, os instrumentos mágicos que eu coloquei aqui, basiquinho. Adaga ou varinha representando falos, cálice representando um copo, representando o útero. E aí, se quiser beber vinho durante o ritual também, beba. Tenha cuidado com o fogo da vela, deixe as velas queimarem e tudo mais. O número de velas vai ter que ter a ver com você, com o que seja especial para você. Você também pode ofertar sexo durante este ato, tanto a masturbação quanto o sexo duplo ou grupal. Não é necessário, mas aí você vai precisar fazer. O seu ritual ele vai ter que ser compatível com o tipo de diabo que você quer evocar. Mas aqui vai uma ideia genérica. Trace um triângulo com sal grosso de frente para você. Agora trace um grande círculo no local em que você irá ficar, com uma distância segura deste triângulo. Estabeleça como irá ocorrer a comunicação após o ritual. Sonho, premonição, algum tipo de sinal? E daí, por ser magia do caos, você vai entrar em estado alterado de consciência. É muito importante que você entre em estado alterado de consciência para ler o contrato ou para, enfim,
colocar um sigilo que tem a ver com esse contrato, ou simplesmente para selar o contrato. É importante que em algum ponto você precisa entrar em estado alterado de consciência. Por fim, você vai fazer o banimento e não vai ficar pensando nisso. Então, a gente precisa entender o que a gente quer, o que a gente deseja antes de querer fazer um contrato só de brincadeira com o diabo, né? Cuidado com essas brincadeiras com o diabo ou com qualquer outra entidade, porque pode ser uma brincadeira hoje que pode se instalar no seu subconsciente que você vai ter dificuldade para remover depois. Então, faça primeiro uma análise sobre quem você é, o que você quer e qual que é essa figura do diabo, né? Muita gente, por exemplo, acha que o diabo vai passar a perna nelas. Isso aí é você que tá falando. É você que tá trazendo isso para a sua vida. Se você acredita que o diabo, na verdade, não irá passar a perna em você, então você vai trabalhar de uma forma mais limpa, de uma forma sem muito temor. Agora, se você acredita que o diabo vai passar a perna em você, então eu sugiro que você trabalhe com uma outra entidade, porque pra que você vai querer trabalhar com alguém se você nem acredita na outra pessoa? Você vai fazer um contrato, você vai contratar alguém que você acha que não é honesto? Então, primeiro você tem que trabalhar a sua própria concepção do que é o diabo antes de querer trabalhar com ele. Aqui, quando a gente analisa Caos e o Bafomé, na página 230, o Bafomé seria o campo de energia psíquica gerada pela totalidade dos seres vivos deste planeta. Então, na verdade, Bafomé, ele tem acesso à sua mente, porque ele faz parte da sua mente. Aliás, você faz parte da mente total de Bafomé. Desde o Aeon xamânico, foi apresentado de diversas formas, como Pan, Pai de Todos, Destruidor de Tudo, como Shiva Kali, Falo Criativo e Mão Abominável e Destruidora, como Abraxas, Deus Polimorfo que é tanto bom quanto mal, como o Diabo de cabeça animalesca do sexo da morte, como o Maligno Arconte, como este mundo, como Ishtar, ou Astarte, deusa do amor e da guerra, como o Anima Mundi, ou a alma do mundo, ou simplesmente como deusa. Outras representações incluem a águia, ou Barão Samed, ou Thanateros, ou Cernunno, o deus cornudo dos celtas. Então, são diversas manifestações aqui do Bafomé. Bafomé, então, é a energia, o campo psíquico para a magia do caos. O caos, de certa forma, está estreitamente ligado a Bafomé. Por quê? A forma cósmica de Bafomé. Há uma prática caótica conhecida como a Missa do Caos que invoca Bafomé. Inclusive, já falei a respeito. Mas se Bafomé é a soma de todas as consciências, não teria a ver com o inconsciente coletivo descrito pelo Jung? Segundo ele, o inconsciente pessoal é formado por aquilo que reprimimos, o que podemos acessar durante o sonho, já o inconsciente coletivo é herdado vindo de tudo o que a humanidade compartilhou, lembranças, sensações, pensamentos. Herdamos tudo isso, mas Bafomé vai além disso, pois não representa apenas o passado, mas o que está sendo construído e as possibilidades que vêm do presente. E Bafomé, sendo a soma das consciências, está intimamente ligado ao caos, Deus primordial. Quando nos tornamos cientes desse fato, entendemos finalmente a importância desse tipo de magia e por que ela é tão popular. Ela não parou no tempo. Ou seja, se Bafomé é a soma de todas as consciências e caos é o Deus primordial, então os dois estão interligados. É por isso que eu fiz este vídeo hoje, colocando sim o diabo como uma das formas de Bafomé. Eu espero então que eu tenha explicado o conceito do diabo
pela magia do caos, que eu tenha aberto as suas mentes de algum modo, que este vídeo tenha servido para você, para que você busque o seu caminho, para que você crie seu ritual, para que você tenha o seu próprio entendimento. Afinal, eu apenas medio, você é o seu próprio Deus criador. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.